Legal, pessoal. Então, vamos começar o nosso evento de hoje. A gente vai falar sobre TEF, né, basicamente. E temos um convidado aqui, aliás, convidados, né, o pessoal da Elgin aqui que está participando com a gente. Mas qual que é a ideia do evento de hoje, tá? Não é um treinamento, não é uma demonstração, não é nada disso, né? Até porque acredito que a grande maioria de vocês já deve conhecer o TEF, o que que é, como é que funciona, né? Então, a gente vai só comentar alguns pontos, né, falar um pouquinho a respeito da parceria que a gente tem aí com a Elgin. E depois comentar algumas coisas rapidamente, mas é mais uma conversa mesmo, né? Hoje bem informal, um pouco diferente aí das outras que a gente já fez, tá? Tem o Samuel aqui participando, que é da Elgin, né? Deixa eu abrir minha câmera aqui para dar um oi para vocês também. Bem, pessoal, tem o Samuel aqui da Elgin participando, então daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele comentar um pouquinho aí como é que funcionam as ferramentas, né? Hoje a gente vai falar basicamente do TEF, desculpa, para a parte do Moderniza Loja, que é o nosso produto desktop, mas também ao final vamos falar um pouco, né, das ferramentas que a gente está usando também em parceria com a Elgin para o Mothershop, né, que é o nosso produto nuvem, aí tanto o TF Android quanto o TF Windows, beleza? Então, Samuel, fica à vontade, quiser tomar a palavra, quiser fazer alguma apresentação, não sei se tem alguma coisa para mostrar ou se é mais conversar mesmo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Tudo Só bem uma também. coisa antes, tá, Samuel, desculpa. Eu queria pedir para quem tiver perguntas ou dúvidas, vá deixando aí no chat, tá? Que daí eu vou acompanhando e depois no final a gente dá uma passada. Beleza? Maravilha, maravilha. Obrigado aí, Felipe. Pessoal, bom dia mais uma vez aí. É, é um prazer participar aí com vocês aí desse evento aí interno de vocês, né? E falar um pouquinho da parceria que nós temos aí com a Moderniza, né? Com o sistema Moderniza Loja, né? Desktop. Estou aqui também eu sou da área comercial aqui de meio de pagamento. Estou aqui também com o Fernando, tá? O Fernando é o nosso head comercial aí da Eugene geral, que cuida de os executivos aí de todo o Brasil, tá? E responsável aí pela parte de meio de pagamentos geral aí da Eugene. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho também. E aí, obrigado aí pelo convite, Felipe. Obrigado pela disponibilidade de vocês aí. Bom, pessoal, mais um bate-papo que o Felipe comentou ali mesmo, né? O que nós estamos trazendo aí de novidades para vocês é essa parceria que nós fizemos aí com a Moderniza, né? Com a questão do TEF, o uso do TEF, né? Transferências eletrônicas de fundo, que é o CITEF para o sistema Moderniza Loja, tá? Foi feita uma integração aí bem bacana via troca de arquivos, né? Uma tecnologia aí que a maior parte conhece aí de vocês, que é o arquivinho que fica na pasta REC-RESP ali. Então, basicamente, na hora de fazer uma transação do TEF, ele já se comunica aí, o sistema já se comunica com a pastinha, habilitando aí o meio de pagamento e já aparece ali também para você inserir o cartão. Então, essa parceria que a gente fez aí com a Moderniza possibilita vocês aí, principalmente quem é da parte do sul do Brasil, né, com essa nova lei, com essa nova questão de o sistema está integrado, né, meio de pagamento está integrado ao cupom fiscal. Então, a Moderniza já está totalmente habilitada, já está totalmente pronta para atender aí as necessidades dos parceiros, né, que estão aí principalmente no sul do Brasil e em todo o Brasil também, que queira colocar o TEF, né, CITEF Software Express aí no ambiente de vocês, tá? A vantagem, né, de você ter o TEF, né, é que você pode trabalhar com diversas adquirentes, né, e bandeiras. O CITEF hoje aceita mais de 400 cartões aí, se vocês for ver, né, mais de 400 cartões aí, diversos adquirentes que vocês podem trabalhar. Então, hoje eu quero começar trabalhando com a Vero, amanhã com a Rede, depois com a Cielo, depois com o Banrisul, e aí você pode, né, começar com uma, amanhã pode estar com outra, você pode rotear, o Fernando vai falar um pouquinho sobre essa questão depois do roteamento também, que vocês podem solicitar a Moderniza fazer,
Então, passar débito em um, crédito em outro adquirente, então tudo isso é bem interessante aí para vocês. E vocês também atender toda a necessidade aí do cliente de vocês, tá? Então, isso vai facilitar muito e muito mesmo o atendimento que vocês vão fazer para o cliente final de vocês, tá certo? Só complementando uma coisa, né, Samuel? Tô me ouvindo, né? Sim. Sim, sim, Ah, estou ouvindo. só complementando um ponto importante, né? Essa questão de legislação em relação ao TEF, que alguns estados estão sendo obrigados, né, entre aspas, a implementar o TEF, na verdade ele funciona da mesma forma em todos, né? Então, tem algumas informações de transação eletrônica que elas devem ser enviadas nos XMLs da NFCE, né? Ou geralmente é NFCE, né? E são basicamente o número o código da transação, né, da autorização da transação de cartão eletrônico, e aí a bandeira, o CNPJ, esse tipo de coisa. Mas o principal é o código de autorização da transação, né? E Isso, tendo o TEF, né, esse código já vai automaticamente, obviamente, se for integrado com o sistema. Então, ao fazer uma transação via cartão, tudo isso já vai automático. Quem quer usar POS, por exemplo, tem a maquininha lá e separada, também é possível fazer, mas aí tem que ir lá no sistema e digitar o código da transação para que isso vá no XML. Então, essa é uma das grandes vantagens de ter um TEF, né? Então, além da transação já ser autorizada automaticamente, todo esse processo, né? Então, facilita muito. Então, não é que isso. pelo menos até onde a gente sabe, tá, pessoal? Se vocês tiverem uma informação diferente, nos passem, por favor. Mas não é necessariamente uma obrigação ter o TEF. Mas, caso não tenha, tem que informar essas informações manualmente, que pode tornar inviável a operação, entendeu? Num caixa ali, né? Então, essa é uma das, em relação a especificamente à lei, né? É uma das vantagens que existem do TEF. Não, bacana. Eu queria também depois passar aí para o Fernando, a palavra para o Fernando. Ele vai falar um pouquinho também do TEF. Fernando aí tem uma vasta experiência na parte de TEF, aí mais de 15 anos de experiência na parte de TEF aí da Eugene, comandando essa divisão de meio de pagamento. Fernando, seja bem-vindo aí. Obrigado aí pela presença. Valeu, Samuel. Obrigado vocês aí pela participação, oportunidade de hoje estar aqui com vocês, tá? Eu me chamo Fernando Rocha, tá? Tô na Eugin há 17 anos, né? Praticamente aí desde o primeiro processo aí de integração de TEF, né? Junto com a Eugin. Eugin hoje ela trabalha com TEF há mais ou menos aí uns 17 anos, né? A gente tem vários tipos de serviço de TEF, né? Então, temos um know-how bem grande, bacana para, né, compartilhar com vocês, né? Principalmente aí em parceria com a Moderniza, tá? Só colocando um adendo, né, sobre essa pseudo-obrigação, né, sobre o TEF aí no Rio Grande do Sul. A gente participou de algumas lives, reuniões com a FRAC, tá? Que eu saiba, esse processo ele não pode ser feito manualmente, tá? Então, assim, mesmo que o cliente ele tenha um POS, ele não precisa obrigatoriamente ter TEF, mas qualquer solução que ele tenha de captura de transação, ele precisa ser automático. Então, quando você coloca lá NSU, né, que é basicamente, né, a transação, né, cada venda numa maquininha de cartão de crédito ou débito, ele gera um NSU, que é isso que realmente a software house, né, o, o software lá à frente de caixa, ele tem que integrar. Tá, então, mesmo que ele use hoje um POS da Stone, um POS da PagSeguro, né, qualquer tipo de solução de TEF, né, ou POS, ele tem que ser automático, tá? Eu posso estar enganado, mas nas lives que a gente teve, né, foi praticamente unânime isso. Então, assim, não pode ser manual, né? Alguns estados, eles até permitem que seja manual, mas no caso do Rio Grande do Sul, ele realmente ele tem que ser, o sistema tem que mandar isso automaticamente
para adquirente, né? Para o POS, para o TEF de um modo geral, tá? É, eu vou tentar depois pegar toda a parte do descritivo dessa lei, e aí o Samuel compartilha com o Felipe aí, com o pessoal, para, né, Isso. disponibilizar para vocês, tá? Mas pelo menos essa foi a última chamada, digamos assim, que a gente teve, que a gente participou, né, em conjunto, para poder mostrar de fato como que estava sendo criado isso, tá? E aí a gente tem o TF hoje, né, totalmente compatível com a Moderniza, então funciona aí tanto para o ambiente de Windows, né, para o ambiente Android. E aí a gente tem toda a parte do CTF, que hoje é a maior TF House, né? Quem não conhece a Software Express hoje, ela é praticamente a BIM, que é a Fiserv, é a maior adquirente do mundo, né? Deixa aí Cielo, Rede no chinelo, né? Se você for comparar mundialmente como empresa. Então, assim, é um produto que hoje você vai ter toda a parte de transação de débito e crédito, vouchers, frota combustível, link de pagamento, toda a parte de, né, conciliador, né? Então, assim, é um produto bem complexo, robusto e realmente é o melhor. E tecnicamente falando, é o mais antigo e que hoje todos os grandes players têm, né? Então, se você vai numa Renner, Riachuelo, McDonald's, praticamente uma grande parte desses grandes aí utiliza Software Express, tá? Então, quanto produto aí, vocês estão em boas mãos, né? A Eugene, ela vai tá dando todo o suporte aí em paralelo, né, para vocês, né, junto com a Moderniza e o que vocês precisarem, tá? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento sobre o que é o TEF, tá? E quais são as diferenças dela pro POS, mas de um modo geral, o TEF são todas as transações que é feito no cartão de crédito, débito, pode ser e-commerce, tá? Pode ser é, presencial, link de pagamento, aquele POS FITEF que vai até o posto de combustível, né? Que ele vai até o carro, ou eles têm um case muito bacana, que é aquela rede do Outback, né? Que ele faz praticamente tudo na própria mesa lá do cliente. Então, qual que é a vantagem disso, tá? Hoje com, né, o TEF ele inibe muitos erros humanos, manuais, né? Então, o operador de caixa no final do dia lá, ele vai ver que todas as vendas lá que ele colocou, que de repente era cartão, era TEF, ele colocou que era em dinheiro, então no fim do dia o caixa não vai bater, né? Vai dar alguma divergência. Então, tem muito funcionário que faz fraude, né? Você tem várias formas, né, de você conseguir fraudar um POS em questão é, de né, manipular aquele canhotinho, a informação, e com o TEF praticamente você não tem fraude, você não tem nenhum tipo de... a segurança deles é tudo PCI, né, que é aquela norma do mundo Até, praticamente, né? até complementando, tá falando, só para não perder o fio da meada aqui, Claro, é, os TEFs, né, geralmente eles têm um processo bem rigoroso de testes, né, e para integração com software house, né, com softwares, né, e os cenários são todos previstos, né, então, por exemplo, se caiu a transação no meio, se não imprimiu, enfim, tem uma série de critérios, se é múltiplos cartões e no último deu problema, entendeu? Tem que cancelar os anteriores. Então, isso tem muito a ver com a questão de segurança também e evitar que ou eu efetive uma transação que não deveria, ou ao contrário, né, eu não efetive uma que deveria. Então, isso também faz parte do processo de ter um TF integrado com o software. Desculpa aí, Fernando, isso, te interromper. perfeito. Não, que isso. É sempre bom aí um complemento, mas é exatamente isso, tá? O TEF, ele realmente ele tem uma regra, assim, muito severa
né, quem é mais antigo, né, sabe que quando tinha que homologar para o TF discado, né, tinha que vir para a Avenida Paulista, para Software Express, tinha que trazer o ECF no meio do braço. Eu fiz isso, hein? Você Só que na minha fez, época então? já era online. A gente tinha uma pessoa contratada que ia ao local fazer homologação, mas era lá, na hora, tinha que fazer lá. Na Era hora. Se, pressão, se deu pressão. o pau lá, já era. Você volta para Já era. casa, resolve o que tem que resolver e marca uma outra data para voltar. E Então paga de novo. não tinha muito boi, né? Não era tão simples, né? Hoje é um pouco mais simples, né? Por conta de toda a tecnologia, mas ainda assim, né? A questão de segurança aí, principalmente por ser um banco por trás, né? Ela tá bem conceituada, tá? Eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. É, o Luiz, né? Ah, o Luiz Até. comentou, né, sobre É, né, o valor, tá? Então, assim, na realidade, realmente, a Software Express, ela é a empresa que ela tem um valor um pouco mais alto, justamente pela qualidade que ela tem, né? Ainda é a maior TF House com quantidade de cartões. Então, assim, tem algumas regiões bem específicas que só ela tem. A gente segue como um exemplo que acho que em Curitiba tem a prefeitura e lá eles têm um cartão corporativo, um cartão regional lá de uso deles, que só o Citef funciona. Ah, mas eu quero colocar a PayGo, não tem como. Ah, eu quero colocar Scope, não tem como. Então, de um modo geral, assim, eles têm um custo mais alto, porque eles têm a estrutura deles, é 2, 3 vezes maior do que qualquer outra, tá? Mas a gente já está conversando também com o pessoal aí, porque a gente está com um TF próprio, né? Um TF da Eugene, né? Que em paralelo, né, com a tá também fazendo toda a parte de TF com a mesma segurança, né, com todas as regras PCI, tá? Mas de um modo geral, eu acho que o Felipe lá, o pessoal, eles estão com uma condição comercial bacana, né, que eles podem passar para vocês aí depois, né? Não é aquela tabela padrão que a Software Express tem, né? A gente sabe mais ou menos quais são os valores que eles cobram pro cliente final, pro próprio parceiro, tá? Mas eu acho que vale a pena conversar com eles, entender isso, na verdade, o o, que que eu. o Qual que é negócio. um dos objetivos, né, de uma parceria? Deixa eu abrir a câmera aqui. Porque, obviamente, que se vocês quiserem ir lá e comprar o Citef direto da Software Express, né, e plugar no sistema, vai funcionar, né? Qualquer software com troca de arquivos vai funcionar. Mas quando a gente diz aqui que estamos tendo uma parceria junto com o pessoal da Eugene e com a Citef, é porque, obviamente, nós vamos ter algumas condições diferenciadas, vamos ter algum apoio técnico diferenciado, vamos poder ter algumas ferramentas diferenciadas a outros TEFs ou ao ir direto na Citef, entendeu? Com Então, certeza. aqui é mais para que vocês saibam disso, entendeu? Esse evento que a gente está fazendo, resumindo, é para comunicar, para dar alguns detalhes, né? E que a partir de agora, caso vocês tenham interesse em saber quais são as condições, quais são as ferramentas, como funciona, poder entrar em contato com a gente para poder passar os detalhes, né? E é basicamente por isso. Por isso que a gente não vai mostrar só esse TEF funcionando e coisa, porque vocês já devem saber como funciona, entendeu? E alguns pontos importantes, tá? Fernando, posso seguir aqui ou tu tem mais alguma coisa para Não, complementar? pode Beleza, seguir aí, qualquer toca o coisa tu barco. dá um toque aí que eu interrompo. Tá bom, E combinado. então alguns pontos interessantes, tá? Obviamente que a CTF tem uma série de ferramentas, né? Aqui a gente está falando especificamente do TEF, né? Do CTF. Mas nada impede de futuramente nós termos outras, né? Como foi comentado, é a conciliador de cartões. Isso é uma dor do varejo, entendeu? Então, é uma possível, né, novo recurso, né? Não estamos prometendo nada, mas, enfim, agora a parceria tende a evoluir, certo? E, como a gente comentou, tem toda essa implementação no Moderniza Loja, desculpa, que é o nosso produto desktop, né? Então, vocês conseguem ter lá as transações de cartão, conseguem fazer essa parte de eletrônica do XML, conseguem vincular vendas feitas em TEF com operadores de cartão registrados para fazer todos os movimentos. Então, tudo isso é possível fazer. E nós temos também no nosso produto nuvem, que é o Mothershop,
duas possibilidades de TF também, né, que uma delas já existe e a outra vai ser lançada agora na versão 8, que é nesse mês aqui, né, até o final do mês. Então, uma delas é o TF via Android, então eu fazer uma transação via celular, por exemplo, com um PIN-pad Bluetooth, eu já fazer a transação automaticamente, então só com um PIN-pad a gente já finaliza a transação, monitora, faz todo o processo. E também, isso já existe, e o que vai ser lançado agora na próxima versão é o TEF Windows, né, que é via navegador, que isso é até uma novidade do mercado, não tem muito, tá? Que é o poder fazer uma transação de TEF no meu software web, né, direto no computador, sem ter Android, sem ter nada. Então, direto no computador com um PIN-pad plugado, pode ser Bluetooth ou USB, tanto faz, é possível fazer uma transação de TEF no sistema web. Então, inclusive, a gente quer agradecer o pessoal da Eugene pelo empenho no desenvolvimento e na parceria, porque nós somos uma das primeiras software houses a implementar, testar e ajudar a desenvolver esse produto. Então, e ficou uma solução bem bacana, bem prática de usar. Então, não requer, pode fazer tanto no Android quanto no computador, que dá uma flexibilidade bem grande. Certo? Eu acho que em linhas gerais é isso, tá, pessoal? Como eu comentei, não é uma demonstração, não é, é mais um comunicado e uma conversa, né, para que vocês saibam disso, dessas parcerias que estão acontecendo, esses recursos que estão sendo implementados, e a partir daí, caso tenham interesse, entrar em contato com o pessoal aqui do nosso departamento comercial da Moderniza para entender como é que funciona e tudo mais, certo? Eu já vou antever alguns comentários, talvez o pessoal vá fazer, tá? Então, eu já vou respondendo. Em relação à comunicação via DLL, que às vezes o pessoal pergunta, mas por que vocês não fazem via DLL em vez de troca de arquivo? É uma possibilidade que nós estamos analisando, tá? Não tem planos de fazer, mas pode ser que seja feito, entendeu? Então, é uma possível desenvolvimento. Tem alguns outros comentários que o pessoal já fez para a gente a respeito do CTF em relação a foco da janela, né, do gerenciador do CTF, que às vezes quando o sistema chama, o foco não está na janela do CTF, o operador tem que ir lá e clicar com o mouse, esse tipo de coisa, né. Então, esse tipo de coisa nós já temos um mapeamento aqui, estamos endereçando junto ao pessoal da CTF, eles estão nos ajudando nisso. E quem tiver material a respeito disso, já tem um vídeo. Eu sei que o pessoal da Company já nos mandou um vídeo, né? Agradeço muito aí, Lucas. Mas quem tiver material, tipo, tá me acontecendo isso, ou nos mande que a gente passa isso direto lá para a CITEF. Eles nos prometeram aí um empenho para analisar, até para talvez nos dizer, né? Talvez vocês estão fazendo errado alguma coisa, entendeu? Para a gente resolver esses pontos aí. Beleza? Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas ou observações. Perguntas não só o Cleverson tem a mão levantada aí, pode falar, Cleverson. E aí, bom dia, Felipe, bom dia a todos, tudo bem? Tudo certo. Aproveitar que o pessoal da Eugene aí, bem especializado na questão de TEF, tá participando. Eu tenho uma curiosidade, o Felipe já se antecipou, acho, um pouquinho nas respostas do que eu ia perguntar, nessa questão aí. Eu tenho uma curiosidade, que até hoje eu não entendi. A outra software house que eu tinha, que eu representava, todo o tratamento do TEF é por DLL, tá? Eu tenho clientes que usam o mesmo sistema dessa software house e ele é super rápido, ele é tipo assim, se comparado com o gerenciador padrão, eu não sei, eu gostaria de entender um pouco o que muda de DLL para gerenciador padrão. Se é questão de velocidade, segurança, eu sei que essa software house no sistema deles é bem rápido, a impressão do comprovante do TEF ali também é pequenininho, sabe? Gostaria de entender um pouquinho essa questão em gerenciador padrão e DLL. Entendido. Na verdade, numa visão geral, a diferença é simples, tá? Quando é via DLL, é o próprio software que comunica com o TEF e envia as informações e pega os retornos, né, direto. Então, a gente vai mandando os comandos e recebendo as respostas, mandando comando e recebendo resposta. Isso é o DLL, tá? E o gerenciador padrão é um pouco diferente no sentido de que toda a transação é feita pelo gerenciador do TEF, no caso o CTEF aqui, né?
Então, a gente só manda um comando para o gerenciador, diz, ó, faz a transação aí, quando eu terminar, me devolve. E isso é feito via arquivos de texto. Então, tem uma estrutura que é padrão, né, que ele salva lá em algumas pastas os arquivos, e aí o gerenciador fica lendo e devolvendo arquivos lá, e a gente lê. Então, a diferença prática é essa, tá? Aí, tem alguns outros pontos, obviamente, né? Por exemplo, a questão da velocidade. É mais rápido via DLL? É, mas não muito, entendeu? Não é tão mais rápido assim, mas é mais rápido, isso eu não posso negar, né? Mas na prática, assim, no dia a dia, e outro ponto interessante de ser via DLL é que a gente pode fazer isso integrado no software, né? Sem aparecer janelas de gerenciadores, entendeu? Então, já mandando as mensagens e tudo mais. É um ponto. Qual que é o ponto negativo via DLL para nós, daí, que somos uma software house, entendeu? Que cada TEF é uma integração diferente. Então, o CTF é uma, o Paygo é outra, o Dualgin é outra, entendeu? Então, isso nos limita muito. Hoje, trabalhando com gerenciador padrão, a gente atende todos os TEFs que usam essa modalidade, que são todos, né? Todos têm, entendeu? Então, quem quiser usar a TEF lá sei lá, da Capta, pode usar, entendeu? Então, é uma flexibilidade nesse sentido, né? E o ponto negativo seria realmente a questão de não poder customizar ou manipular muito. É só pegar o que o TEF retornou e executar no software. Resumindo, é Certo, isso. Felipe. Certo, brigadão. Sim, eu já imaginava que a questão de ser gerenciador padrão se coloca lá dentro no parâmetro lá e se trabalha com Paygo, com CTF, com links, com qualquer uma, né? Qualquer uma. Mas eu acho que se tu fizer uma pesquisa com as revendas aí e tudo mais, já que a CTF é a maior, é a mais confiável, mais rápida, enfim, tudo é melhor. A minha opinião é que se fosse feito via DLL, pela melhor, então, no caso, e ter a opção de gerenciador padrão também, né? Sim, gerenciador padrão já tem, entendeu? E sempre vai Sim, ter. e as duas opções, no caso, né? Sim, é que nem eu comentei antes, tá? Não está descartada a possibilidade, mas também não estou dizendo que vai ser feito, entendeu? Porque é um trabalho bem grande, Uhum. não é pouca coisa. Tá legal. E se tu for pensar, por exemplo, em termos de softwares web, né, que a gente está falando do Mothershop, aí sim, sempre entre aspas, via DLL, né, que não é DLL, obviamente. Mas, enfim, sempre as integrações são diretas no TEF, né? Então, na verdade, tem as duas opções, entendeu? Tem a opção também de tu usar um gerenciador da empresa de pagamento para transacionar. É quase como se fosse troca de arquivo, só que a modalidade é a mesma, entendeu? Só que é feita com outra comunicação. Então, no Mothershop tem as duas opções, inclusive. Por exemplo, tem uma delas que é o próprio gerenciador da Elgin que faz a transação, entendeu? Então, quando tu vai finalizar a venda, ele abre lá o aplicativo da Elgin, tu faz todo o pagamento ali, e depois no final finaliza. Mas é quase como se fosse uma DLL, entendeu? Só que é via API, vai. Sim, essa observação do Lucas provavelmente esse é o caminho que será seguido, tá? A homologação via DLL vai ser, se for feita, será só com a CTF, né? Que é a mais abrangente. Mas assim, pessoal, fazendo uma metáfora, tá? A gente fazer a integração via DLL é como a gente fazer sei lá, um stage 2 aí num carro, tá ali. Funciona, anda bem, beleza, eu quero que ele ande mais, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Hoje o TEF da forma como tá, né? Dá para ser usado tranquilamente, funciona perfeitamente bem, né? Não tem problema algum. Só sugestões de fazer via DLL é para que ele fique ainda melhor. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade aí. Sempre lembrando que, como a gente sempre fala, né? Caso surjam sugestões, solicitações, dúvidas posteriores, né? Nos avisem aí que a gente está bem aberto. Quem tiver interesse em conhecer planos, valores e tudo mais,
peço que entre em contato com os seus gestores de conta, tá? Pessoal aqui do nosso comercial, para entender como é que funciona, qual é o tipo de pacotes que podem ser adquiridos e valores. Garanto que é bem diferente de comprar direto da CTF, tá? Não sei quanto, mas é. Tem uma pergunta ali do Pavinato, né? Então, no Rio Grande do Sul tem que ser TEF para as transações a cartão? Rio Grande É, do Sul, sim. sim, até onde a gente sabe, sim, Cristiano. Assim, eu tinha uma informação diferente do Fernando, tá? Porque tá bem confuso isso aí, sendo bem sincero. Então, contadores não têm certeza como é que é. A gente entrou em contato, o Renan, que é nosso colega aqui, entrou em contato, não lembro com que ele conseguiu todo o descritivo da norma, né? E pelo que nós entendemos, junto com os contadores, era possível fazer manualmente também, tá? Mas agora a gente já teve uma informação diferente. Então, nós vamos ter que dar uma pesquisada e uma aprofundada, porque realmente eu não tenho certeza absoluta. Não sei dizer se só pode ser eletrônico ou se pode ser POS e informar os dados manualmente, não sei dizer. Sei que tem alguns requisitos de impressão, de comprovante tem que sair junto com a nota, não sei o quê, não sei o quê. Mas enfim, e que a Felipe, informação tem que ir no XML. que nem o Fernando comentou, as últimas informações que nós tivemos junto à FRAC, né, com esse tema de obrigatoriedade no Rio Grande do Sul, realmente precisa o sistema, né, o sistema em si, junto ao meio de pagamento, ele tem que ser vinculado ao CUMPOL, à nota fiscal, né? O POS realmente precisa ser, não pode ser mais digitado, né? Isso ficou claro na descrição que eles passaram, não pode ser digitado, então ele tem que ser realmente, tem que ser o uso do TEF. Se for usar o POS, tem que ser em caso de contingência, né? Caso de contingência, mas o POS também tem que ser vinculado ao sistema. Isso está claro, tá? Isso eles deixaram bem claro que o POS Então, tem que sim vinculado ao provavelmente sistema. POS mais antigos aí já não tem mais o que fazer. Isso aí é válido, mas para esses smart POS novos, né? Então a Stone, PagSeguro, eles têm algumas APIs, né, que você consegue fazer conversar diretamente com o hardware, tá? Mas Sim. assim, de um modo geral, né, quando o cara tem uma PagSeguro, ele tem uma Stone, ele fica vinculado somente naquela adquirente, né? Hoje o nosso cliente ele tem 2, 3, 4 contratos com vários. Então é o que o Samuel falou bem no comecinho, né? Ah, o cliente ele tem a taxa melhor hoje com o débito pela Cielo. Então ele vai lá e roteia todos os cartões de débito pela Cielo, né? Ah, ele tem a taxa melhor no crédito com a rede. Então ele vai lá e roteia toda a taxa com a rede. Ah, mas o Alelo e o Ticket é melhor na GetNet. Então ele consegue de uma forma geral fazer esse roteamento, né? Essa esse Direcionamento. direcionamento, né, de cada cartão, de cada bandeira, com cada taxa que ele tem, tá? Então, por isso que, de um modo geral, o pessoal fala que o TEF ele é obrigatório, tá? Entre aspas, porque o cara também pode ter um Smart POS, só que ele tem que ter integração automática. Ele não pode ir lá, né, pegar aquele canhotinho 1 a 1 e colocar é, isso Sim, na mão, na né? operação. Isso aí. Isso, tá? E tem uma Mas é pergunta aqui em isso. relação aos estados, né? Sim, isso é obrigatório para alguns estados e por segmentos também, tá? Não é qualquer estado e não é qualquer segmento. Então, isso tem que pesquisar, tá? A gente não vai saber dizer exatamente quais estados. Eu sei que os primeiros que teve essa obrigação foram no Nordeste, né? Agora entrou no Rio Grande do Sul, só que aí já foi postergado para o ano que vem vários segmentos. Então, como é uma lei ainda meio contraditória, digamos, e complexa de implementar, então tem que analisar cada cenário, tá? A gente não pode dizer que lá no Rio Grande do Sul uma coisa, em Santa Catarina outra. Isso a gente precisa que vocês verifiquem aí com seus contadores nos seus estados. Beleza? Ô Felipe, levantei a mão aí, já estou saindo, dando no meio aqui na pergunta. Aproveitar que o Samuel e o Fernando estão aí. Ontem um cliente me perguntou o seguinte, ó. Durante o mês, lá no supermercado, eles têm alguns clientes que vão comprando e no final do mês, no final da semana, vão para pagar aquela conta, tá?
e eles pagam a conta ainda com o cartão de crédito. Nesse caso, é possível usar o TEF, porque não vai ter venda, vai ser somente o Sim, pagamento da conta. um recebimento, vai de conta? Isso. É possível, mas daí tem que ser, no nosso caso, tem que ser feito no PDV, né? Sim, Aí tu sim, paga, aham. um dos meses de pagamento é o TEF lá, e tu paga como quiser. Isso. Mas aí ele tem que Ah, gerar um cupom fiscal, não tem, Felipe? Ele atrela uma venda, não atrela? Não necessariamente. Agora eu fiquei em dúvida. Vou ter que Porque o olhar. TEF, ele é inteiramente fiscal, tá? Eu não sei como que o teu sistema ele trabalha com isso, mas geralmente quando você faz uma venda de TEF, ele atrela um cupom fiscal. Isso. Então, por Boa- Tô isso, anotando assim, Bom aqui, dia, se no pessoal. fim do Cleberson. Eu vou mês ver e for depois te gerado passo, um tá? cupom fiscal, né, ele consegue fazer, tá? Mas aí acho que o Felipe consegue depois ver Sim, eu vou internamente aí como verificar que aqui e tá. depois te passo, Cleberson, porque eu realmente agora não fiquei indeciso. Bom dia, pessoal. Aqui é o Giovanni. Bom Sim, dia. Felipe. Sem dúvida. Sempre que tem uma transação de TEF, ela é atrelada ao cupom fiscal. Sim, mas a pergunta que é um pouco diferente, Giovanni, é tipo, se eu vim pagar uma conta, entendeu? Se eu posso usar o TEF. Cartão tu pode usar, entendeu? Só para pagar uma parcela, digamos. Agora o TEF não. Pode ser, ele tem que ser vinculado à venda. Então, assim, é igual um Isso. crediário, né? É igual o crediário. Ele compra, né? Igual faz uma compra ali, e na hora de vir pagar, ele vai pagar no cartão. E esse pagamento ele tem que ser vinculado ao pedido de venda, à venda inicial ali, a venda original. Ele tem que cadastrar um produto, alguma coisa assim, né? Vincular, Sim, abrir a venda e fechar a venda. isso. Tem uma Felipe, furadeira aí no fundo. tem mais uma pergunta ali. Temos o Smart POS integrado à Modeliza? O POS não, tá, pessoal? Só TEF. POS integrado não tem. Quem quiser usar essa modalidade aí tem que usar TEF daí, né? Essa é a. Pode usar o sistema no Android, né? E aí com o PIMPad, Bluetooth. Sim, mas aí é outro software, né? Aí Sim. é o Mothershop. Então tá, pessoal. Não sei se tiver mais alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Se não, queria, em primeiro lugar, agradecer aí a presença do Samuel e do Fernando, da parte da Eugin, tá? Eles têm nos ajudado bastante aí na parte de produtos e funcionalidades, esse tipo de coisa, e também na parte comercial, tá? Então, se vocês também tiverem mais algumas perguntas ou dúvidas que lembrem depois, que seja para eles, também nos passem, que a gente repassa para eles também, né? Então, obrigado, Samuel, obrigado, Fernando. E também queria agradecer a presença de todos aí, né? Então, como eu comentei, não é necessariamente uma apresentação, nada disso, é mais um comunicado, uma conversa, para que vocês saibam que essas parcerias, as parcerias que estão acontecendo, como elas estão acontecendo, e em que sentido a gente está caminhando, em que caminho, para que caminho a gente está seguindo, e que também possa despertar aí a curiosidade de vocês para que nos procurem e conheçam um pouco mais de detalhe também, que a gente passou bem por cima. Certo? Então, queria pedir aí, quem tiver interesse, entre em contato com os seus gestores de conta. E é isso aí. Beleza? Quem tiver sugestão também, novas possibilidades, também vão nos passando, que a gente sempre vai avaliando aqui, dependendo do cenário, a gente acata. Certo? Maravilha. Obrigado aí pelo convite, Felipe. Obrigado aí a todos. Ficamos à disposição aqui, tá? Então tá. Beleza, pessoal? Valeu, Valeu. pessoal. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.